Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de reacting. Hoje eu vou reagir a uma peça de embargo de declaração opostos contra acórdão. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, você já sabe, se inscrevam aqui no meu canal, deixem o seu like já a partir de agora no vídeo, compartilhem também o vídeo nas redes sociais, assim o meu trabalho fica bem conhecido e é isso que eu quero distribuir conhecimento aí pro pessoal da área jurídica, pessoal que escreve peças também. Ativem o sininho de notificações, assim sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Como eu já havia adiantado, hoje eu vou reagir a embargos de declaração opostos contra um acórdão. Vamos direto para o endereçamento, então, da peça. Excelentíssimo desembargador relator, integrante da 4ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Gente, esse não é o modo correto de fazer o endereçamento, tá? Como é que vocês farão o endereçamento? Ao senhor desembargador relator, integrante da 4ª Câmara de Direito Comercial. Claro, se for desembargadora, seria a senhora desembargadora relatora, integrante da 4ª Câmara, ok? Autos número, é legal, isso aqui é um embargo de um acórdão referente a uma apelação, então ali o número dos autos é o número da apelação. Vamos lá, tal, já qualificado no presente recurso de apelação, R e A minúsculos, desnecessárias aquelas iniciais maiúsculas ali, interposto em face de, opa, daí em face de o nome de uma pessoa, não, gente. Recursos sempre são interpostos de uma decisão ou contra uma decisão, jamais contra uma pessoa ou em face de uma pessoa. Como eu tenho visto isso em peças jurídicas e está errado. Vamos lá, continuando. No presente recurso de apelação, interposto em face de, isso não está certo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus procuradores firmatários, opor tá certo, o verbo tá certo aí, opor, embargos de declaração em face do acórdão, ó, agora sim, né? Embargos de declaração, mas não é em face do acórdão, é embargos de declaração contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso. Não, gente, para recurso a gente dá provimento, não julga procedente o recurso em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso, não julgou parcialmente procedente. Voltando então, como ficaria ali essa parte aí do preâmbulo da peça? Assim, já qualificado no presente recurso de apelação, tira essa parte toda interposto em face de tal, ó, tal, já qualificado no presente recurso de apelação, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por seus procuradores tal, ou por embargos de declaração contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, né? Não julgou parcialmente procedente pelo autor e o faz com base no artigo 1022 do Código do Processo Civil, bem como pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Aí tem um erro, hein? Cuidado, e também como eu tenho visto esses erros em peças jurídicas. Eu faz com base no, olha lá o no, olha lá a preposição no, gente. E o faz com base no artigo 1022 do Código de Processo Civil, bem como nos fatos e fundamentos. A preposição usada antes tem de ser retomada depois. Não usar uma diferente preposição. Pegaram? Fechou? Pessoal, agora que eu notei que o endereçamento da peça está terminando com um ponto. Não pode haver ponto em endereçamento. Fechado? 1. Quanto ao cabimento dos presentes embargos declaratórios. Pessoal, é mais técnico escrever embargos de declaração, tá? Embargos declaratórios, não. Mas é praxe. Chega a estar erradíssimo? Não. Mas fica mais técnico, mais bonitinho escrever embargos de declaração. Em apertada síntese, o autor da ação, ora embargado, ajuizou a presente demanda, pretendendo a declaração de nulidade do contrato firmado junto ao banco exponente. Como vocês usam também, né, esse junto ao banco, né? Contrato firmado com o banco exponente. Exponente, né, gente? Ficou meio estranho esse exponente aí. Contrato firmado com o banco.
Ajuizou a presente demanda, pretendendo a declaração de nulidade do contrato firmado com o banco, bem como a condenação do embargante bem como a condenação do embargante à repetição de indébito. Sempre é condenação a, com crase, ou condenação ao indébito em dobro dos valores descontados a título de RMC e a indenização por danos morais. Ó, a condenação do embargante à repetição, com crase, e a indenização, não em indenização por danos morais, tá? E não é nem indenização, é compensação por danos morais. A sentença prolatada julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte. Aquele prolatado ali tá sobrando, né? Poderia ser só assim. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Evento 16. Não tem aquele ponto depois do evento, né? E aquele E do evento desnecessário, o E maiúsculo. Resignado, o autor interpôs recurso de apelação. Ponto. O acórdão publicado deu parcial provimento ao pleito da parte contrária. Aí tá certo, viram? Ó, o acórdão publicado deu parcial provimento, né? É recurso ao pleito da parte contrária. Por mais que a palavra pleito esteja mais ligada com pleito em primeiro grau, com pedido, aí está sendo usada em sentido amplo e está valendo ao pleito da parte contrária, julgando assim a demanda procedente. Demanda não é julgada procedente, né? Os pedidos é que são julgados procedentes, tá? Dos pontos, daí transcreveu a ementa. Contudo, gente, já me perguntaram se essa enumeração 1, 2, 3, a enumeração dos parágrafos 1, 2, 3 está correta. Eu não gosto, mas tá valendo, tá? Não tem nada que impeça isso. Contudo, com a devida vênia, faz-se necessário prequestionar os dispositivos legais que se entende violados. Faz-se necessário prequestionar. Então aqui são embargos de declaração prequestionadores que a gente fala, né? 2. Do prequestionamento. Assim, não, gente. Não comecem a frase com assim, tá? Começar um parágrafo é como se vocês estivessem começando um capítulo novo, como se vocês estivessem começando uma ideia nova, e vocês realmente estão começando uma ideia nova. Então escrever assim já no início, assim o quê, né? Começa direto. O embargante roga de vossas excelências que expressamente mencionem. É legal porque usou vossas excelências, né? Já que é embargos opostos contra acórdão, quem vai julgar isso aí é um colegiado. Então, vossas excelências, que expressamente mencionem os dispositivos abaixo, já que claramente debatidos no acórdão, ainda que de forma implícita, tão somente para que não se encontre nessa peculiaridade, óbice aos recursos que se seguirão. Tá confuso aí, hein, gente? Por que ele quer aqui? Por que o banco quer que a Câmara prequestione dispositivos legais se os dispositivos já foram claramente debatidos no acórdão embargado? Isso não tem sentido. Repararam? Se já foram claramente debatidos, daí depois ainda de forma contraditória coloca entre parênteses. Ainda que de forma implícita, claramente debatidos de forma implícita, eu acho que ele está falando, na verdade, que ele, né, o banco debateu, mas o acórdão não trouxe os dispositivos. Ficou obscuro. Tem que opor embargos de declaração dos embargos dele aqui, né? E também outra coisa que eu estou notando aqui, pessoal, olha lá. Tão somente para que não se encontre nessa peculiaridade, óbice aos recursos que se seguirão. Parece que o que se seguirão ali abaixo são os recursos, não são os dispositivos legais. Eu daria uma mexida nessa construção aí. Por mais que lá em cima ele tenha dito, expressamente mencionem os dispositivos abaixo, e não é nem, gente, como eu tô vendo coisa aqui agora, e não é nem expressamente mencionem os dispositivos abaixo, né? Que vocês expressamente se manifestem, não é mencionar, né? Concordam comigo? Bom, daí ele coloca lá os dispositivos legais que ele quer ver prequestionados. Código Civil, vamos ver se eu encontro alguma coisinha aqui. Bom, olha lá, ó, Código Civil, artigo 104. Eu não sei agora se o artigo 104 do Código Civil é constituído apenas pelo seu caput. Se for,
está correto. Se vocês querem que seja só prequestionados o caput, tem que dizer 104, caput. Se o artigo 104 aí, por exemplo, tiver incisos, parágrafos, dizer que quer prequestionar o artigo 104 está errado, porque você só quer prequestionar o caput do artigo 104. Cuidado, hein? Bom, mas daí a pessoa escreveu assim, artigo 104, artigo 138. Quem está lendo presume que ele está prequestionando todo o dispositivo, inclusive os incisos e os parágrafos. Não sei se vocês estão pegando a minha ideia aqui, tá? Se for só o caput, tem que colocar 138 caput. Agora, se por outro lado são os incisos, então bota lá 104 incisos, se for o caso, né? 104 incisos 1 e 2, tá? Olha, colocou artigo 138, inciso 1, artigo tal. Seria necessário esses pontos e vírgulas aí entre os dispositivos? Não, bastariam vírgulas, tá? Lei tal, lei número, faltou N ponto, lei N ponto. Lei número, faltou N de novo, lei N.10.820. Código de Defesa do Consumidor, tal. Código de Processo Civil, artigo. Artigo por extenso? Não, né? Olha só, ele vem de forma correta, né? É bom que se diga, escrevendo arte ponto. Agora aí, no Código de Processo Civil, ele vem com artigo por extenso. Não, é arte ponto. 373, inciso 1 e Constituição Federal. Artigo tal, artigo 5º. Olha, que bom que apareceu esse artigo aí, gente. Olha só o que eu estava dizendo para vocês. Ele quer que a Câmara... Veja como não tá um trabalho técnico, né? Não tá um trabalho bem feito. Tá um trabalho assim feito às coxas, tá? Desculpa falar, mas é realidade. Constituição Federal, artigo 5º, quer que a Câmara prequestione todo o artigo 5º? Não tem cabimento, né? Entenderam? Então, se for o artigo 5º, inciso 10, bota lá, artigo 5º, inciso 10. Se não assim, parece que a pessoa tá prequestionando por prequestionar. E é o que geralmente acontece mesmo nesses casos, né? Nesse sentido, entende o banco que o acórdão embargado viola os dispositivos normativos supramencionados, os quais devem ser ventilados expressamente, visto que amparam a tese defensiva do embargante. Tá, legal. Objetiva-se o pré-questionamento dos dispositivos referidos no presente recurso, vez que representam... Gente, agora que eu acho que é importante falar. Ele está falando de pré-questionamento, os embargos de declaração estão sendo opostos com o objetivo de pré-questionamento, e eu estou sentindo que ele está fazendo correto. A todo momento ele não está dizendo que ele que vai pré-questionar, né? Eu tenho visto expressões do tipo, o embargante expressamente pré-questionou. Não, gente. Quem pré-questiona é sempre o órgão colegiado, tá? É a Câmara, a turma, a sessão, é a Câmara que pré-questiona. Tanto é que, se não fosse assim, não existiria a figura do pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento ficto? É quando, apesar de o embargante pugnar pela manifestação da Câmara, ali do colegiado, sobre alguns dispositivos legais, a Câmara não se manifesta. Então, o STJ, o STF, vai considerar que houve um pré-questionamento ficto. Entenderam? Então, não haveria falar em pré-questionamento ficto se quem pré-questionasse fosse a própria parte embargante, tá? Porque se tem uma coisa que a parte embargante fez, é pedir expressamente, e nisso nada tem de ficto, tá bom? Então, pré-questionamento é uma atividade que é feita pelo órgão colegiado, certo? E até aqui ele tá fazendo certinho, ó. Objetiva-se o pré-questionamento, ele quer que ali está implícito, né? Ele quer que a Câmara pré-questione os dispositivos referidos no presente recurso, uma vez que representam as fontes normativas para as questões jurídicas discutidas pelo acórdão embargado, sendo que a ausência de menção expressa dos mesmos, evitem sendo que, tá? A ausência de menção expressa dos mesmos inviabiliza o conhecimento do recurso especial que se pretende interpor. Ó, em vez do sendo que, poderia escrever, pois a ausência de menção expressa, não precisa nem colocar dos mesmos, não coloca nada. Ó, pois a ausência de menção expressa inviabiliza o conhecimento do recurso especial que se pretende interpor. Viram que é mais simples? Em suma,
Os presentes embargos possuem o desiderato exclusivo de viabilizar o recurso especial que se tem de cabível, devendo ser observado o enunciado número. Não, eu faria ali, entende cabível, ponto. Nesse sentido, vírgula, deve ser observado o enunciado número 98 da súmula do STJ. Olha, é bem legal, hein? Escreveu bonitinho, é assim mesmo. Enunciado número 98 da súmula do STJ. Pessoal, se ele não optasse por escrever enunciado, como é que seria? Ser observado a súmula 98 do STJ. Súmula 98. Sem o N ponto ou o N bolinha ali, que também está correto. Por mais que eu prefira o N ponto. Pegaram? Se forem escrever enunciado, é enunciado número 98 da súmula do STJ. Se não forem escrever o enunciado, escrevam súmula 98 do STJ, sem o N. Que assim dispõe: embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Por derradeiro, impende observar que, decorrendo o prequestionamento de um ônus processual criado pelas Cortes Superiores, Cortes Superiores não precisa do C nem do S maiúsculo. Não pode ser reconhecido como protelatório recurso que visa única e exclusivamente... Pessoal, olha só, voltando. Ele já disse sobre isso aí, né? Se os embargos forem opostos com o propósito de prequestionamento, eles não são protelatórios. Então está errado começar o parágrafo posterior com um por derradeiro. Eu faria assim, ó. Assim, decorrendo o prequestionamento de um ônus processual criado pelas Cortes Superiores, não pode ser reconhecido como protelatório recurso que visa única e exclusivamente a atender este ônus para conferir suporte técnico ao juízo de admissibilidade do recurso que se pretende interpor. Essa estrutura que se pretende interpor, ele já escreveu lá em cima. É legal dar uma variada, né, gente? Na verdade, esse parágrafo aí tá cheio de probleminha, né? Lendo aqui agora de novo. Eu até parei o vídeo para ler. Na verdade, ele não precisaria existir. Mas se quisesse manter, seria mais ou menos assim. Assim, observa-se que quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não são protelatórios os embargos de declaração opostos. Tá? 3 requerimentos. Ante o exposto, requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração. Embargos de declaração aí. E o D minúsculos. Ah, professor, mas está se referindo sobre os embargos de declaração aí do caso concreto. Não interessa. E D minúsculos, tá? De novo, ante o exposto, requer que sejam recebidos e acolhidos os... Olha só, isso é curioso, né? Apesar de serem recurso, os embargos de declaração podem ser providos, desprovidos, acolhidos ou rejeitados, né? Essa palavrinha acolher e rejeitar, esses dois verbos aí, eles são usados principalmente para acolher e rejeitar pedidos lá em primeiro grau, mas como o Código de Processo Civil ele traz esses dois verbos aí junto com os embargos de declaração, rejeitar ou acolher os embargos de declaração, essas palavras estão certas sim, tá? Então você pode dar provimento aos embargos, acolher os embargos, rejeitar os embargos ou negar provimento aos embargos, tá bom? De novo, ante o exposto, requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para prequestionar os dispositivos legais e constitucionais supramencionados. Aí tem um probleminha. Como quem vai prequestionar não é a própria parte embargante, mas sim a Câmara, eu construiria de outra forma. Eu construiria assim. Ante o exposto, requer que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para que sejam prequestionados, olha como fica mais técnico, mais bonito, né? Para que sejam prequestionados os dispositivos legais e constitucionais supramencionados, tá? Essa palavrinha supramencionado já veio no texto, é bom dar uma variada, trocar. Termos em que pede acolhimento ou provimento, né? Já que a gente tá aqui na seara recursal. 12 de junho de 2020 e o nome dos advogados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do React de hoje. Foi uma peça simples, né? Embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionar dispositivos legais e constitucionais. Uma peça simples. Espero, então, que vocês tenham aprendido, que eu tenha conseguido passar alguma coisa interessante aí para vocês. Então já sabe, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações e compartilhem
este vídeo aqui nas redes sociais. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.